Paz do Senhor. Estou cá eu meditando na palavra do Senhor, meditando sobre queimar. Você tem queimado por Jesus? O que significa queimar? Quando uma pessoa pega fogo, ela só pensa no fogo. Cara, eu tô pegando fogo. Acho que ela nem pensa, não sei, nunca peguei fogo, mas nossa, quando meu dedo dói, já logo, quando meu dedo queima, já logo coloco na boca, porque eu só quero, não sei, é automático colocar na boca pra poder parar de doer, né? Mas que eu creio que quando uma pessoa ela tá pegando fogo, ela não pensa em nada. Acho que ela não pensa em água, não pensa em abafar pra poder apagar. E quando a pessoa tá pegando fogo, ela não pensa em nada, então o que tiver ao redor dela, ela não vai perceber. Se tiver alguém tentando ajudar, se tem alguém tentando apagar, se tem alguém correndo com medo, se tem alguém olhando, chorando, ela não vai ver nada disso, porque ela tá pegando fogo. E tirando isso para um lado bom, olhando pelo lado espiritual, quando a pessoa tá queimando por Jesus, ela não vê nada. Ela só quer olhar para Jesus, ela só presta atenção no fogo. Os olhos de Jesus são como chamas de fogo. E quando você olha para Jesus, você é imediatamente incendiado por esse amor. Então a pessoa, ela só vê o fogo, só queima, só queima. Você tem queimado por Jesus? Você tem deixado esse fogo incendiar tua vida? Meu amado, quando você está incendiado por Jesus, você não vê nada. Você não vê se tem alguém chamando você de santa. Lá vai a santa, lá vai o santo. Você não vê pessoas rindo de você, caçoando, tirando sarro, ou alguém falando bem ou mal. Você não vê, você não está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, porque você só quer Ele, você só vive para Ele, você só vê Ele. Quando você está apaixonado, você só pensa na pessoa. E com Jesus não é diferente. Quando você está apaixonado por Jesus, você só quer ficar perto dele. Você só pensa em sair do seu trabalho e ir para casa para poder mergulhar na palavra, para poder ouvir a voz dele falando com você, através do louvor, através mesmo da sua própria oração. Então queira isso. Queira olhar para Jesus, ver os olhos dele. Queira queimar por Jesus. Queira estar apaixonado por Ele, porque é maravilhoso. Em Atos 1:8, diz que um discípulo, quando ele é revestido de poder, ele vira testemunha de Jesus. E o que é você viver, você ter um testemunho de Jesus? Você consegue viver o que Jesus viveu, uma santidade. É claro que a gente nunca vai conseguir viver a santidade que Jesus foi, porque Jesus é Deus, mas Ele deixou pra gente o caminho pra gente seguir. Então você vira testemunha. O que você faz? Você pega a sua Bíblia, você lê e põe em prática, que é o que o cristão tem que fazer. Você abre a sua Bíblia, você começa a ler, você olha pra sua vida e fala, cara, isso está errado, eu vou mudar. Então a pessoa que conhecia você no passado, ela vê a sua mudança, ela fala, ué, como é que pode? Essa pessoa mudou. Ela lê Bíblia, vou ler também. Então você passa a ser testemunha de Jesus, e com a sua mudança, as pessoas veem e começam a querer, cara, calma aí, tá diferente esse negócio aqui. Então, na Bíblia, Paulo, ele se entregou, ele se doou na obra. Paulo, ele se doou na obra de pregar o Evangelho de Cristo. Em 2 Coríntios 12:15, ele diz, de boa vontade e amor por vocês, gastarei tudo que eu tenho e me desgastarei pessoalmente. Paulo, ele vivia de cidade em cidade pregando. Depois que ele teve um encontro com Jesus, depois que ele foi cego, foi curado, por amor de Jesus, ele começou a sair e a pregar o Evangelho. Então ele ia de cidade em cidade. Então ele já não tinha mais um emprego fixo, mas ele não dependia de ninguém. Ele não ficava, eu sou pregador de Cristo, me dá comida aí, eu preciso de dormir aqui. Não, ele ficava de casa em casa, mas ele trabalhava, ele tinha uma profissão. Quando ele era criança, o pai dele ensinou ele a tecer tendas. Ele era criador de tendas. Então, junto com o marido de Priscila, que eu não estou me lembrando do nome dele, Paulo, ele trabalhava, conseguia o dinheiro e
comprava sua comida, comprava até para os seus companheiros. Então ele, além dele trabalhar para poder ganhar dinheiro para se manter, ele trabalhava para Jesus. Ele andava, ele pregava, ele falava, ele ensinava as pessoas. Então ele gastava a vida dele na presença de Jesus, ele se desgastava. Você tem gastado a sua vida para Jesus? Você tem um relacionamento de intimidade com Deus? O que você tem feito para se desgastar na obra? Não exatamente desgastar mesmo, né? Porque hoje em dia é bem raro isso acontecer. Você mesmo vê um pastor ou uma missionária se desgastando na presença do Senhor, porque eles vivem para isso. Mas nós, como servo de Jesus, a gente também tem que se desgastar. Como que eu tento desgastar a minha vida? Porque não é uma coisa perdida, na verdade. Quando eu me desgasto na presença do Senhor, eu estou trabalhando para Ele. Além do meu trabalho pessoal, porque eu preciso me manter, eu preciso também trabalhar para o Senhor. Então eu tenho os meus ministérios na igreja, tenho meu ministério de obreira, eu sou obreira na igreja que eu congrego, sou professora de criança, sou professora de adolescente, sou ajudante na liderança de jovens. Então eu tenho os meus cargos, que eu tenho os meus compromissos de dar aula, de participar de cultos, de participar de eventos. Então isso não chega nem aos pés do que Paulo fazia, mas eu tento. Eu tento fazer a obra de Deus porque Jesus ensinou isso pra gente. Você tem que gastar a sua vida, o seu tempo, porque pessoas precisam ser alcançadas. É claro que o pastor tem o trabalho dele, mas um pastor não dá conta de 100 ovelhas. Por isso que o pastor na igreja, ele tem os seus diáconos, seus obreiros, missionários, para que ele possa pastorear essa turma e essa turma venha pastorear outras pessoas, trazendo para o meio. Essa é a nossa missão. Você tem feito isso? Você tem buscado pessoas? Eu, por exemplo, eu não posso alcançar muitas pessoas. Por quê? Porque o meu ambiente de trabalho é uma casa. Eu sou doméstica. Então eu só alcanço uma família. Mas do que eu posso alcançar essa família eu faço. Tem uma criança de 6 anos, a minha pequena princesa. E ela é uma mini missionária. A mãe dela fica, meu Deus do céu, Deise, olha o que você tá fazendo. Diz que ela tava contando alguma coisa. Não sei, alguém brincou com ela lá. Ela falou, tá narrado. Tem dedo da Deise aí no meio. E tem, porque ela sabe, ela é muito inteligente. E o que eu posso passar pra ela de verdade, de salvação, de Jesus, eu vou passar, gente, porque essa é a minha missão. Aonde eu trabalho, eu falo de Deus, eles são cristãos também, são da igreja luterana, eu sou da igreja Reino Cristão, e nós temos o nosso momento ali de falar de Jesus, de falar de salvação. Então o que eu posso fazer no meu redor, eu tô fazendo. Em questão de intimidade, eu pergunto pra você, você tem intimidade com Deus? Eu tava aqui agora um pouco orando, e eu tenho uma mania de chamar Deus de paizinho. E eu acabo rindo, paizinho. E isso é muito bom, porque você só coloca um inho se você tem intimidade com essa pessoa. Na minha família, o pessoal me chama, meu nome é Deise, o pessoal tudo me chama de Deizinha, porque é uma intimidade, é um carinho que a gente tem. Então a gente tem que ter isso. Todos os dias, quando você dobra o seu joelho, quando você está conversando com Deus, orando em pensamento, conversando, caminhando, dirigindo, você está criando uma intimidade com Ele. E intimidade, meu amigo, é todos os dias. Intimidade eu tenho com meu esposo, porque eu convivo com ele todos os dias, no acordar e no deitar, no levantar e no sair. Então você tem que criar esse tipo de intimidade com Jesus, porque eu sempre falo assim, cara, todo mundo quer ir pro céu, mas o dono do céu é Deus. E aí? Como que você vai morar na casa de uma pessoa se você não tem intimidade com ela? Fica complicado, né? Você viria morar aqui na minha casa? Você me conhece aqui por vídeos, talvez você me conhece pessoalmente, mas você não convive comigo. Diz que você só conhece uma pessoa quando vive com ela em 4 paredes. Então eu convivo com Jesus entre 4 paredes. E você tem que conviver com Ele também em 4 paredes. Não só no culto. Porque o culto faz parte da vida de comunhão
dos cristãos com os irmãos, mas a sua vida tem que ser entre quatro paredes com Jesus. Não foi ele mesmo que disse? Entra no quarto, fecha a porta, que o seu pai te vê em secreto te recompensará. Em secreto, você vai criando relacionamento. E isso vai deixando a mostra. Quando você passar na rua, a pessoa vai falar assim, ó, ali vai um cristão. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele já está brilhando em você. Ele já faz parte de você. Amém? Você vai, em questão de buscar a igreja, você vai para a igreja mesmo buscar a sua bênção ou simplesmente você vai fazer parte do culto? Qual é a sua expectativa de ouvir a voz do Senhor? De algum servo cheio do Espírito Santo te entregar uma revelação? Essa é a sua vontade quando você vai para a igreja? Quando você vai para a igreja, você vê lá uma pessoa pregando e vem pro teu lado, eis que te digo, Deus usando, isso é muito bom. Mas você já fez isso com Jesus dentro do seu quarto? Como eu disse, em Mateus 6,6 diz que entra no teu quarto, fecha a porta e ora ele em secreto, porque em secreto ele vai te recompensar. Você tem feito isso? Ou você só vai para a igreja para ouvir Jesus lá? Você não ouve Jesus só na igreja, você ouve Jesus dentro do seu quarto, gente. Você ouve Jesus abrindo a palavra, refletindo, ele vai falar com você de alguma forma. Aí você fala bem assim, cara, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de gastar tempo na presença do Senhor. Eu não tenho isso, eu trabalho, minha casa é longe do trabalho, eu faço faculdade, eu estudo, eu tenho família, eu saio muito cedo. Tá bom, cara, mas o dia tem 24 horas. Você dorme 8, 7, 6, não sei da sua rotina. Mas você tirar 10 minutos para ler um versículo. Hoje em dia tem tanto devocional pronto aí. Tem livro, tem no YouTube orações de 5 minutos. Realmente, você não faz porque você não quer. Você não faz porque você não tem como que é a palavra. Você não tem um relacionamento sério com Jesus. Porque se você tivesse, você abriria a mão. Antes eu tirava 1 hora antes de trabalhar. Só que quando eu fazia isso 1 hora antes era muito pouco. Porque quanto mais eu lia, mais o Espírito Santo ia me dando vontade de ficar. E eu queria ficar mais, só que dava o horário de trabalhar, então eu já não podia ficar. Então meu tempo era meio que cortado. Eu queria mergulhar na presença, mas eu não tinha tempo. Então eu inverti, porque eu também precisava de dormir um pouquinho mais, né, para descansar. Então eu troquei esse horário para quando eu chegasse do trabalho. Então todos os dias, quando eu chego do trabalho, eu tenho meu compromisso. Mesmo que eu chego cansada, mesmo que eu chego com sono, mesmo que eu tenho que fazer janta, mas eu vou lá, tomo meu banho, né, fico limpa do suor do dia, venho para cá, pro meu quartinho, dobrar os meus joelhos e conversar com meu pai. Porque se eu não tiver esse período, fica um buraco dentro do meu peito. Faz muita falta. Parece que o Espírito Santo foi tirado de mim e eu fico, meu Deus, eu vou morrer. Então, abra mão. Abra mão do cansaço, abra mão do seu tempo, que 10 minutos vai virar 2 horas facinho, você não vai nem perceber isso, vai ser maravilhoso para você. Aí eu te pergunto assim, qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Eu não falo no culto, né? Porque quando você sai dali, aquilo só vira uma mera lembrança, né? Lá no culto, Deus, nossa, o culto foi maravilhoso. O fogo desceu, senti o Espírito Santo, chorei até. Saiu do culto, acabou. E aí? Nada? Vai ficar só lembrando? Poxa, aquele dia foi bom mesmo, né? Quando nós fazemos isso, é a mesma coisa que os israelitas fizeram. Eles pediram para Deus falar, e a instrução de Deus foi o seguinte: se consagrem, ou seja, jejue, e seja limpo e pronto.
Lá em Êxodo 20:18 diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos, do som da trombeta e do fogo que queimava sem se consumir, tremeram de medo e pediram que Moisés fosse o intermediador por eles. Eles pediram para poder falar com Deus, porque era só Moisés que falava. Então eles falaram assim: não, a gente quer falar com Deus também. E Deus falou: então tá bom, se prepara, porque não é chegar assim. Antes de você ler a Bíblia, você tem que orar, porque não adianta você abrir, ele vai virar um mero livro. O diabo, ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, só que ele não tem o Espírito Santo para discernir. Na verdade, ele sabe tudo que vai acontecer, né? Por isso que ele tenta muita gente, para levar o máximo de pessoas com ele para o inferno. A intenção é essa, por isso que ele desvia muitas pessoas. Então aquele povo ficou com medo quando veio Deus nos trovões, nos relâmpagos, a trombeta estava soando e o fogo que queimava. Lembra do fogo dos olhos de Jesus? Eles ficaram com medo. Meu irmão, não fica com medo. A presença do Senhor é maravilhosa. Você não tem ideia de quão maravilhoso é a presença de Jesus. Você não sabe como é bom sentir que você é tão pequenininho e Deus lá do céu, lá do alto, Ele te vê. Vê você. Olha de cima para baixo. Imagina que a cerâmica é o mundo e as gretinhas da cerâmica são ruas, né? Cidades. Imagina uma formiga lá embaixo. É você. Você é Deus. Olhando lá pra baixo. E aí? Cara, Deus tá te vendo. Ele sabe quem é você. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. É claro que pro careca fica fácil, né? Contar. Acho que o careca é o único que sabe. Além de Deus, quantos fios de cabelo ele tem na cabeça. Mas Jesus, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Eu tava orando aqui agora, um pouco, falando, Senhor, faz aí. O Senhor conhece eu melhor do que eu mesmo. Então faz aí o que o Senhor tiver que fazer. E tá bom demais pra mim, eu aceito. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então você se apresenta para Deus com o coração quebrantado e somente um louvor que se declara para Ele, você se identifica e você chora, porque você sente a presença dEle, que é maravilhosa, e você chora. E você chora de desespero, como uma criança que chora pelo colo da mãe. Você chora porque você quer isso para sua vida. Você quer esse sentimento que te traz paz, que te traz alívio, que te traz alegria. É a presença do Senhor na minha vida. Eu ouvi um louvor, Tua Presença Vale Mais, de Mateus Brito. E eu fiquei 3 dias ouvindo esse louvor e chorando, e chorando, e chorando, e chorando. Eu fiquei tão desesperada pela presença do Senhor, com medo daquilo acabar. E eu não quero, meu irmão, eu não quero, minha irmã, porque é muito bom estar na presença do Senhor. Quando nós fazemos... tem outro lugar. Você faz isso quando você vai para a igreja, quando os israelitas pediram lá para Moisés, seja o nosso intermediador. A gente faz isso, a gente troca Moisés pelo pastor. Pastor, faz uma oração forte aí para mim. Intimidade é essa que você tem, que você precisa do pastor para fazer uma oração forte para você? Gente, não vai rolar. Você precisa de ter a sua própria experiência. Então busque hoje a presença de Deus, busque hoje a intimidade com Deus. Ouça raios, ouça trovões, veja o fogo queimar, deixa o fogo queimar, pede para Ele, Senhor, eu quero queimar. Tem muitos louvores que você pode achar aí na internet falando sobre o fogo de Deus. Eu quero queimar por Jesus, eu quero queimar a minha vida. Busque mais a experiência com Ele, busque mais intimidade com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te atender, porque é para isso que nós fomos criados, para poder viver para Ele. Então busque, queira isso, queira queimar na presença do Senhor. Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Tem mais um monte aqui, mas senão o vídeo vai ficar muito longo.
Eu espero que Deus tenha falado com você nessa mensagem. Deus te abençoe. Até a próxima.